Memórias do Padre Germano, capítulo 24. Um dia de primavera. Formosa a primavera, meus filhos, a primavera, síntese da vida, como encarnação da esperança, como realidade da glória. A terra, apesar de não ser um mundo feliz, muito distante ainda da perfeição, tem nessa estação, relativamente ao mérito de seus habitantes, o transunto do paraíso, pois nela tudo sorri, é como que desperta ao beijo de Deus. Entretanto, lugares há mais belos uns que outros. Em minha última encarnação, habitei, como já sabeis, uma aldeia situada em região das mais pitorescas deste planeta. A igreja e algumas casas estavam edificadas em extensa planura, enquanto que o resto do povoado se disseminava pelas montanhas em círculo, a formarem majestoso anfiteatro. O mar, quase sempre bonançoso, na sua majestade me induzia à meditação. Entre as montanhas, vales sulcados de cristalinos arroios, coalhados de umbroso arvoredo, convidavam-me ao repouso plácido das manhãs primaveris. E uma vez que desfrutais agora os encantos dessa formosa estação do ano, quero falar-vos de quanto gozei num dia dessa quadra feliz, na qual os pássaros, as brisas, as flores, o sol, as estrelas, tudo parece dizer-nos: ama, homem da terra, sorri, alegra-te, pobre infortunado, e espera um amanhã indefinido. Desde menino adorei a natureza, admirei os encantos da criação, que são como as gotas de orvalho, inumeráveis assim, naturalmente, na idade da reflexão. Muito mais admirei as belezas que me rodeavam, e se não fossem as condições de uma vida que me não permitia a retirada a uma gruta para só entregar-me à meditação, antes, precisando permanecer firme no meu posto para atender não só aos meus paroquianos, estes, seja dito, em abono da verdade, eram os que menos trabalho me davam, senão também aos habitantes dos vizinhos povoados, os quais continuamente vinham revelando-me suas mágoas, além de outros pecadores, que deixavam palácios e castelos para pedir-me conselho, e finalmente inúmeros mendigos que procuravam pernoite na aldeia, seguros de boa acolhida. Certo, eu seria um cenobita, pois a verdade é que me comprazia pervagar longe do povoado, admirando o trabalho de Deus, virgem da mão do homem. Aprazia-me ver a natureza com seus bosques sombrios, seus prados ridentes, forrados de musgo e esmaltados de flores, seus arroios límpidos como o olhar das crianças e tortuosos como a atenção dos perversos,
torrentes impetuosas, rochas enastradas de trepadeiras silvestres, atrativos sem conto, faziam-me a cada passo mais bela obra de Deus, que para mim foi Ele sempre o divino artista, ao qual adorei, quer estudando os infusórios, quer aspirando o perfume das violetas humildes. Sempre que dispunha de alguns momentos, saía para o campo e, apesar da minha debilidade orgânica, adquiria forças como por encanto. Deitava a correr, qual criança, rápido, veloz, a ponto de distanciar o fiel sultão. Chegado ao cume de qualquer montanha, sentado, eu olhava em torno e, ao ver-me sozinho, respirava melhor. Possuído de inexplicável prazer, entregando-me não à passiva contemplação, uma vez que os êxtases para nada servem, mas refletindo e murmurando: aqui tudo é grande e maravilhoso, só eu sou um ente pequenino, vulgar. Necessário é, pois, que o habitante seja digno da morada que lhe concederam, que lhe destinaram, e como jamais me faltavam desgraçados a amparar, ocupava-me no desenvolvimento de um plano, e nunca tive tanta lucidez como quando ia ao campo meditar sobre o futuro dos deserdados. Nesses instantes, como que se realizava em mim um preceito evangélico: a fé transporta montanhas, preceito que me parecia impossível realizar dentro da minha igreja. Ali, assim, porém, tudo me parecia plano, sem o menor obstáculo que se interpusesse aos meus desejos. Então, quando prazeroso voltava à aldeia, já não corria, antes o fazia vagarosamente, gozando como uma sibarita, contente de mim mesmo. Jamais é tão ditoso o homem como quando, sondando a memória, não encontra ao acervo de suas lembranças um só remorso. Ao contrário, vê desabrochar louça a flor de uma ação generosa. E porque nós, os terrícolas, estejamos pouco habituados à prática do bem, quando cumprimos nosso dever, parece, nos primeiros momentos, que temos conquistado o mundo. Essa satisfação, posto que é reveladora da nossa fraqueza, desde que não chegue a embriagar-nos e a converter-se em orgulho, em presunção, tem sua parte, ou antes, seu todo muito benéfico para o espírito, visto como o prazer de poder enxugar uma lágrima pode levar o homem, para gozá-lo, a aperfeiçoar-se ao bem, que é tudo o que cumpre fazer na terra, a praticar o amor, que os seres encarnados não conhecem, mesmo porque confundem concupiscência e a natural atração dos corpos, indispensável e necessária à multiplicação das espécies. Com esse outro sentimento delicadíssimo, essa profundíssima compaixão, essa ternura inexplicável que deve entrelaçar as almas,
e formar a grande família, hoje tão fracionada e dividida. Entre os aventureiros e mendigos que frequentemente pernoitavam na aldeia, havia uma família composta de casal e 4 filhos, 3 varões e uma menina, os quais me deram muito que pensar, pois creio que jamais se reunissem na terra em um só bloco espíritos mais afins, exceto um deles, o chefe, a quem chamarei Eloi. Era um ser miserável e corrupto, atolado na mais completa abjeção, possuidor de instintos tão selváticos e cruéis, que matava pelo único prazer de matar. A esposa era seu fiel retrato. Tinha por Deus o dinheiro, e se 1000 almas tivera, todas venderia ao diabo, no intuito de acumular tesouros. Os filhos, a menina era um anjo, Teodorina, assim se chamava. Era uma aparição celeste. Quanto aos rapazes, tão perversos como os pais, tinham, entretanto, da mais tenra idade, distintas inclinações para os vícios. Por um mistério da providência, todos esses 4 seres receberam de minhas mãos as águas do batismo. Os pais possuíram um castelo nas cercanias da aldeia em tempo, mas tais foram seus feitos que se viram um dia despojados de todos os bens. E o que mais é, apressadas as suas cabeças. E assim é que, nascidos quase nos degraus de um trono, acabaram por não ter um lugar no qual descansassem a cabeça. De fato, todas as excomunhões pesavam sobre eles. A igreja lhes cerrava as portas, dando o sumo pontífice as ordens mais severas para que nenhum vigário do Cristo lhes permitisse entrar no templo bendito. E vós sabeis o que significava naqueles tempos a excomunhão. Era pior que morrer na fogueira, era ser alvo de todas as humilhações, pois todos tinham o direito de insultar os excomungados, os quais consigo traziam repugnantes distintivos. Pobres espíritos, quantos erros cometidos, quantas lágrimas vertidas por sua causa, e que tenaz rebeldia a sua houve de realizar-se pouco menos que um milagre, para que esses réprobos volvessem à luz. Muitas vezes vieram eles pedir-me hospitalidade, e eu, ao recolher o dinheiro que me davam a aguardar, tremia por eles, visto como os filhos de Eloi eram perversos a ponto de só num dia naqueles sítios talarem os campos, estrangularem ovelhas, enquanto a irmã Teodorina, ao meu colo, lamentava tais desatinos, dizendo:
Padre, quando chegará para minha gente a hora da redenção? Eu sempre rogo à Virgem Maria e ela fala comigo. Sim, Padre, a Virgem me fala e me diz: não abandones os teus, porque só tu o levarás à terra da promissão. Grandiosa foi a missão de Teodorina, desde a idade de 6 anos, por sua admirável revelação, era o assombro de quantos a ouviam. A última vez que estiveram na aldeia, vinha Elói muito doente, e posto tivesse eu, como todos os demais sacerdotes, ordem de não deixar entrar na igreja, nem pernoitar nos arredores da povoação, cedi meu leito ao enfermo e abriguei o resto da família conforme pude. Os homens mais velhos do lugar atreveram-se a dizer-me que eu, assim, desafiava a cólera de Deus. Dizei antes a cólera dos homens, respondi, porque aquele que é Deus jamais se encoleriza. Sede mais francos, dizei-me, que tendes medo porque supondes que a sua permanência na aldeia vos trará transtornos e calamidades. Esquecei-vos, entretanto, de que o que vos cumpre fazer é redobrar de vigilância, colocando os cães em guarda, para que os pequeninos excomungados não possam destruir num segundo o trabalho de muitos dias. Cuidai, pois, de vossos rebanhos e ajudai-me igualmente a praticar uma boa ação, já que me sinto inspirado e alguém me diz que conseguirei agora o que de há muitos anos não tenho conseguido. Com o prestígio de que gozava entre meus paroquianos, uma só palavra bastava para dissipar todos os seus temores. E os pais de Maria conduziram para a sua casa os filhos de Elói, deixando na reitoria o enfermo, a mulher e a angélica Teodorina, a menina feiticeira que andava sempre atrás de mim para contar seus sonhos e dizer-me: Padre, eu não quero sair daqui, pois ao vosso lado meus pais se tornam melhores, não prejudicam a quem quer que seja. Fora daqui, no entanto, sofro muito, pois se eles fazem o mal só pelo prazer de o fazerem. Elói esteve 1 mês de cama e durante esse tempo os filhos praticaram todo o mal possível. Assim é que na aldeia não havia um só habitante que o estimasse. Os próprios cães os odiavam e até Sultão, quando os via, a eles se atirava furioso. A Teodorina, porém, lambia-lhe as mãos e deitava-se-lhe aos pés para que a menina com ele brincasse. Elói, durante a enfermidade, teve comigo largas conversações e aproveitei todos os ensejos para predispô-lo ao bem,
prometendo-lhe que faria valer minha sobeja influência, no sentido de ser perdoado pelo chefe da igreja. Prometi-lhe mais, que não obstante a impossibilidade de reaver todos os bens, dadas as inúmeras acusações que sobre ele pesavam, e não só por isso, como pelo grande número de nobres descontentes, que por suas querelas haviam recorrido ao rei, pedindo justiça, ainda assim poder-se-ia reaver algumas de suas granjas. Eu me encarregaria de mandar educar-lhe os filhos num convento, levando ao renascimento o homem que, nascido entre púrpuras e cambraias, chegara ao extremo de ser quase bandido e nem podia pernoitar em povoados. Eloi ouvia-me atento, e a mulher também, mas eram duas almas tão pervertidas, tão bem se ajustavam na senda do crime, e tão a seu gosto era a vida nômade que levavam, que só me procuravam devido a Teodorina. Era a pobre menina que eu conduzia sempre à minha aldeia. Aquelas duas criaturas, a despeito de sua perversidade, estimavam a filha tanto quanto podiam. Anjo de redenção, até os irmãos a respeitavam, posto fosse ela a menor deles. Quando Eloi se levantou da cama, os filhos já estavam fartos da minha convivência. Ele também o estava, e a mulher mais que ele. Em compensação, Teodorina sorria satisfeita aos seus 10 anos e, cuidando do jardim, dizia: Padre, pois que sois um santo, fazei um milagre em favor de meus pais. E ao dizê-lo, seu gesto era tão significativo, tão expressivo o olhar, que acabei por lhe responder uma tarde: Pois bem, prometo-te, e eu muito me engano, ou Deus ouvirá nossos rogos. Pede tu, minha filha, dize à Virgem que vês em sonhos que me ajude, pois com o auxílio e a prência dos espíritos benéficos, capaz serei de transformar o mundo. Ao erguer-se Eloi do leito, a primavera formosa engalanava os campos, os bosques hospedavam francamente milhares de pássaros a entoarem docíssimos cantares. Os prados revestiam-se de mais bela alfombra, matizada de flores. Era o ar mais brando e perfumoso, e o céu, manto azul, falava a alma. Mandei chamar alguns anciãos e assim lhes falei: Meus amigos, com a enfermidade desse homem que tive em minha casa, com os desgostos que me causaram os filhos do desgraçado, aliados a mágoas outras que agoniam, sinto que o cérebro me fraqueja,
Tenho-o tão débil que não posso mesmo coordenar ideias e tanta fraqueza me assusta, porque não poderia viver longos anos entregue à inação. Acredito, porém, que saindo ao campo, a um dos meus sítios prediletos, retomaria vida nova, e quero, pois, que todos vós me ajudeis na cura. Quero que todos os habitantes da aldeia, todos e quantos pobres aqui se encontrem, venham comigo passar um dia no campo. E nesse dia, quero que em torno de mim não se chore, quero que haja risos, criando-nos a ilusão de nos havermos transportado ao mundo feliz. Aprovais meu plano, quereis acompanhar-me para entoar uma prece no mais alto cume da mais alta montanha que nossos olhos divisem. Sim, sim, gritaram os velhos com infantil alegria. Faremos tudo o que quiserdes para conseguir o prolongamento da vossa existência. Pensais muito, trabalhais em demasia, tendes razão, vamos repousar um pouco das nossas fadigas. E foi com febril afã que meus bons paroquianos percorreram a aldeia, dando a fausta nova de que eu queria ir ao campo, cercado do amado rebanho, bem como que quantos pobres estivessem na aldeia. Chegou finalmente o dia designado, e justamente na véspera, muitos peregrinos aportaram no lugar. Ainda as estrelas bruxuleavam no céu quando Sultão entrou pelo quarto, a ladrar alegremente, como a dizer: desperta, já são horas. Que animal inteligente, como compreendia tudo e como velava meu sono quando lhe dizia: ai, Sultão, estou doente. Era de ver-se como então se colocava ao pé da escada que levava ao meu quarto, e eu podia repousar sem cuidados, porque ninguém subiria a incomodar-me. Quando, porém, o pobre animal percebia que era preciso levantar cedo, ei-lo a entrar no aposento, aos saltos e capriolas. Grande como era, tal alegria promovia uma verdadeira revolução, derribando cadeiras, rolando o velho báculo pelo chão, e eu me comprazia com todo esse barulho. Naquela manhã, ao despertar, disse a Sultão: vai-te, quero ficar só, vai-te a despertar os preguiçosos. Sultão fitou-me, pousou a formosa cabeça em minhas mãos, e depois, com aquela maravilhosa inteligência que eu distinguia, retirou-se pausadamente, sem fazer ruído, compenetrado da minha necessidade de repouso naqueles instantes. Uma vez sozinho, abri a janela e contemplei o céu, exclamando: Senhor, possa eu ser hoje um dos teus mensageiros. Dá-me, Senhor, essa força mágica, esse poder sem rival que tem nos momentos supremos alguns dos teus enviados. Quero recolher ao aprisco
2 ovelhas desgarradas. Ajuda-me tu, Senhor, pois que sem ti me falta alento, persuasão para convencer, falta-me eloquência para entusiasmar e decidir o ser indiferente. Voz profética que encontre eco na consciência culposa. Sou qual árvore morta, mas se o quiseres, Senhor, terei hoje nova seiva. Tu penetras, meu Deus, minha intenção. Quero salvar 5 criaturas, 5 náufragos do mar do crime. Quero evitar o martírio de um anjo, porquanto Teodorina é um dos teus querubins, que se asfixia, Senhor, entre répteis. Assim possa eu ser, em breves segundos, um dos delegados de tua onipotência. Deixa-me hoje curar os enfermos, alegrar os tristes, dar esperanças aos infelizes. Deixa-me entoar o hosana de glória a Deus nas alturas e paz aos homens na terra. Permite-me pontificar no grandioso templo das montanhas, sob a cúpula imensa dos céus. Quero adorar-te, Senhor, com todo o amor de minha alma, com todo o contentamento do meu espírito. Quero sorrir, Senhor, depois de haver praticado uma boa obra. Deixa-me gozar um momento de satisfação, saindo do meu cárcere sombrio para contemplar as belezas da luz. Peço-te muito, Senhor, desejo acaso o impossível? Não, murmurou uma voz ao meu ouvido. Vai confiante, a vitória será tua. E como se houvessem levado o homem velho e trazido o homem novo, de igual modo me senti transformado eu mesmo. Da transformação exclamei: quão grande é teu poder, Senhor! Certo, és a alma de todas as almas, a vida, a força, a eterna juventude. Cheio de dúlcidas esperanças, fui buscar Eloi e lhe disse: hoje sairemos todos, tu me servirás de arrimo, e essa é a única recompensa que te peço, em paga dos meus desvelos. Por hoje, sê tu meu báculo, e amanhã serás livre, se te aprouver. Com a promessa de o deixar partir, Eloi alegrou-se e prazerosamente ofereceu-me o braço. Entramos na igreja, onde já nos esperava o povo em massa, e ali arenguei ao auditório: filhos, imploremos a Deus para que deste dia possamos conservar imorredoura lembrança. Ao pormos-nos a caminho, dei por falta de algumas mulheres, das melhores e mais caridosas. Disseram-me que ficaram em casa, porque 2 dentre elas tinham filhos doentes. As demais, por fazer-lhes companhia. Pois que venham as que têm filhos doentes,
porque Deus me permite por hoje o dom de curar os enfermos. Quando elas chegaram, beijei as 2 criancitas que lhe pendiam dos braços, dizendo mentalmente: Senhor, Tu vês meu desejo, ajuda-me, pois. Ao contato com meus lábios, as criancinhas estremeceram, abriram os olhos e uma delas sorriu, afagando a mãe e buscando-lhe no seio a seiva da vida, enquanto a outra, de mais idade, fazia esforços para que a colocassem no chão. Eloi fitou-me e disse: Fizestes um milagre, Padre? E outro maior farei em breve, porque hoje é Deus quem me inspira, penetrando meus desejos. Deus que outorga um mundo aos que Ele recorrem de coração. Pusemo-nos a caminho. Que formosíssimo dia aquele, meus irmãos! Foi ele talvez o único dia no qual sorri aí na terra. Momentos houve nos quais me julguei transportado a um mundo melhor. Rapazes e raparigas marchavam à frente, os velhos e as crianças a meu lado, cantando e rindo, todos entregues à mais doce expansão. Ao chegarmos ao topo da montanha, espetáculo soberbo se deparou aos nossos olhos. Mar e céus tinham a mesma cor, nenhuma nuvem toldava o firmamento, nenhuma vaga enraivecida perturbava a calma do líquido elemento, que, qual enorme espelho, parecia retratar algo de incompreensível, infinito. Verdes planuras sulcadas de cristalinos riachos, colinas colimadas de frondoso arvoredo, tudo ali era belo, sorridente, tudo dizendo ao homem: adora a Deus. Assim o compreendemos, eu e meus companheiros, porque todos dobramos os joelhos e cruzamos as mãos em sinal de adoração. Depois, de pé, entoamos à natureza um hino que eu lhes ensinara e do qual uma das estrofes rezava assim: Salve, ó céu, com tuas nuvens, salve, chuva benéfica que fecundas a terra, salve, companheiras e antecessoras do homem, ó árvores amigas, que tão úteis sois à humanidade. Do perfumoso cedro faz-se o berço da criança, do robusto carvalho o ataúde do velho. Salve, habitantes dos ares, que nos ensinastes os hinos da abastança para saudar o bom Deus. Eloi, a mulher e os filhos conservaram-se junto de mim, e eu, advertido de que eu primeiro instava com os outros para se retirarem, perguntei-lhe a razão dessa insistência. Ele respondeu: porque sofro, porque tanta luz me faz mal. Sois demasiado bom para nós outros e deveis notar que, segundo dizem, Deus não admite os malvados no seu paraíso. Pois bem, aqui parece que estamos no reino da glória,
a este lugar não me pertence, portanto, deixai-me partir. Pois bem, irás daqui a pouco. Acabado o cântico, servimo-nos de pão, queijo e frutas, em abundância, em frugal almoço, que todos achamos saborosíssimo. As meninas bailaram, os meninos correram, os velhos e as mães de família conversaram, formaram planos de futuro, entregando-se cada qual às expansões próprias da sua idade, enquanto eu, Eloy e sua esposa, nos dirigimos a um bosque. Aí, sentados que fomos, tomei nas minhas as mãos de Eloy, dizendo-lhe: sei que sofres, a emoção te sufoca. Viste um reflexo da vida, viste como goza uma população virtuosa e fizeste um comparativo desse viver com a tua existência miseranda. Rico, por tuas traições estás pobre hoje, nobre entre os mais nobres, por teus desmandos te encontras ao presente tão desgraçado que o último de teus servos é mais que tu considerado. Tendo o direito de penetrar no templo do Senhor, ao passo que tu te vês forçado a viver com as feras, e teus filhos serão amanhã o opróbrio da sociedade. Viste hoje o porvir, viste-o e tremeste. Pois bem, se a igreja já te excomungou por causa dos teus crimes, se os reis te despojam do teu patrimônio como justo castigo da tua audaz rebeldia, ainda te resta Deus, o Deus que não separa os maus dos bons por toda a eternidade, o Deus que acolhe sempre o pecador, ainda quando este haja caído milhões e milhões de vezes, o Deus para o qual nunca é tarde, porque o seu dia infinito não tem noite. Ainda estás em tempo, teus filhos ainda podem ser dignos dos teus netos, ainda podes ter uma posição na sociedade. Desperta, pobre enfermo, em teus olhos diviso lágrimas e tu queres contê-las. Chora, alma rebelde, chora a memória de tuas vítimas, pois das lágrimas dos arrependidos é que Deus fez as pérolas. Chora. E Eloy chorou. Aquele homem de ferro tremeu como a árvore agitada pelo furacão, e eu, possuído de força sobrenatural, disse-lhe então: arrepende-te, já que tens alma e corpo gelados. A alma, Deus insuflará calor, eu abrigarei o corpo. E estendendo o capote, com ele cobri-lhe os ombros, estreitando-o em meus braços. Enquanto a mulher soluçava, Eloy atraiu-a a si, e os três formamos um grupo durante algum tempo. Não me deixeis, disse-lhes.
Permiti que vos reabilite perante a sociedade. Consenti que coloque vossos filhos. Consenti que Teodorina seja o anjo desta aldeia. Deixai-me assim proceder, porque essa é a missão do sacerdote: amparar o pecador. O justo, esse não precisa de tal amparo, sendo a própria virtude o melhor escudo de salvação. O sacerdote deve ser o médico das almas, e vós estáis muito doente. Deixai, pois, que vos cure, tanto mais quanto essa enfermidade é contagiosa e cumpre evitar o seu contágio. E tal foi a insistência dos bons espíritos que lhes falei por mais de 2 horas. Certo, essa exortação se prolongaria mais ainda se os meninos não viessem buscar-me. Saindo do bosque e chegando ao lugar em que me esperavam os velhos, disse-lhes, apresentando Elói e a companheira: meus filhos, abraçai estes irmãos, pois se a igreja fecha as portas aos pecadores, Deus espera à mesa do infinito todos os filhos pródigos da criação. Uni-vos, estreitai-vos no mesmo amplexo, vós, os que vos julgais bons, e vós, os que vos considerais culpados, porque todos são irmãos iguais, sem outra diferença, que não há de haverem trabalhado em seu proveito uns e outros em seu prejuízo. Não acrediteis, porém, que os bons são eleitos e os rebeldes malditos de Deus. Não, Deus não tem para si nenhuma raça privilegiada, nem desertada. Todos são seus filhos. Vós, os que hoje viveis em santa calma, que sempre vivestes do mesmo modo. Não, vosso espírito já animou outros corpos. Vossa virtude de hoje terá sua base na dor de ontem. Não sois os viajores de um dia, sois os viajores dos séculos. Eis a razão porque não podeis repelir os que hoje caem. Quem sabe às vezes que tendes caído. O progresso tem uma base, o bem, e tem vida própria no amor. Amai sem restrições, homens da terra. Amai o escravo, para que menos lhe pesem as cadeias. Compadecei-vos do déspota que se faz escravo de suas paixões, transpondo o círculo estreito da família. Engrandecei vossas afeições individuais. Amai, amai muito, porque só pelo amor os homens poderão regenerar-se. Em sentido mais restrito, vós os vedes na comunhão da nossa aldeia. Não vedes como tranquilos deslizam nossos dias. Não vedes como cada qual se resigna aos seus labores, físicos ou morais. Não vedes a perfeita harmonia que reina entre nós. Tudo isso por
quê? Porque começais a amar, porque começais a ter piedade, porque não aporta a vossos lares um mendigo que seja despedido com acrimônia, porque vossas economias são destinadas à pobreza, porque só pensais nos necessitados e já construís casas para os abrigar, porque trabalhais para o bem da humanidade. Assim, tendes direito de ser mais feliz, e de fato o sois, porque Deus dá 100 por 1. Tal qual festejamos o nascimento de um filho, devemos festejar a chegada de irmãos nossos, pois são os membros da família que hoje se reúne. 2 desses membros podem comparar-se a 2 árvores secas que levaram séculos a reflorir. Os outros 4, porém, podem dar dias gloriosos à pátria, podem construir uma família e, portanto, já vedes que devemos alegrar-nos com semelhante aquisição. Mais de um ancião chorou comovido. Eloi permanecia como que acabrunhado, e eu tinha imensa satisfação, porque via claramente o que podiam vir a ser os filhos. Durante minha estada na terra, sempre olhei o futuro, não o presente. E naquele dia, as ideias me eram tão lúcidas, contemplava ao longe tão belos quadros, que esqueci todas as contrariedades e amarguras, e sorridente e expansivo, me confundi com as crianças, brincando com elas. Eu, que em criança jamais o fora, fui criança naquele dia. Formosos momentos, quão breves também o fostes. Homens pessimistas, que dizieis só haver pranto na terra, eu vos contesto, porque na terra também se pode sorrir. Eu sorri, e certo, as condições de minha existência não eram propícias à felicidade de um momento que fosse. A verdade, porém, é que o espírito que cumpre o seu dever é ditoso. Eu o fui por várias vezes, nunca, porém, como naquele dia. E sabeis por quê? Porque naquele dia tudo que me rodeava falava minha alma. A primavera terrena é muito formosa, tudo renasce, cobra alento, tudo é belo, porque a irradiação da vida é encantadora, e ninguém melhor pode dizê-lo do que aquele que vive morrendo. Meus amados fiéis estavam admirados por me verem tão alegre e comunicativo. E ao regressarmos à aldeia, perguntavam ansiosos: quando voltaremos à montanha? Noite formosa também a deste dia, povoada de belos sonhos. E que doce o meu despertar! Cheguei a realizar todos os meus planos, consegui quanto pretendia sobre o assunto. Os 3 filhos de Eloi
foram severamente educados num convento, tornando-se mais tarde úteis à pátria, constituindo numerosa família e morrendo finalmente como bons patriotas no campo de batalha. Seus nobres descendentes trabalham hoje na terra pela causa do progresso. Eloy e a esposa, estes não puderam ser felizes porque tinham muitos crimes a reparar. Entretanto, tornaram-se místicos, o que em certas épocas da vida é um progresso para o espírito. Assim, chegaram a temer o futuro, começaram a sofrer, dando início à sua regeneração. Teodorina, essa foi um anjo de paz e amparo dos desgraçados, e nunca mais se esqueceu de mim. Nem o amor de esposa, nem a adoração de mãe a impediram de vir ver-me nos últimos momentos. E a título de piedosa romaria, foi por muitos anos visitar minha campa na primavera. Só num dia dessa estação fui feliz durante a vida. Só nesse dia curei os enfermos com o meu hálito. Quanto bem poderia fazer o homem se só pensasse em fazê-lo. Não há espírito humilde, inteligência obtusa, posição inferior que possam obstar de sermos úteis aos nossos semelhantes. Eis aqui a ideia que quero inculcar no homem. Quem fui eu na minha última existência? Um pobre ser, indigno até dos carinhos de mãe, e sem embargo quis assegurar-me não um futuro na terra, porque esse o promove qualquer aventureiro, mas um futuro na minha pátria, no mundo dos espíritos, conseguindo meu intento. Bem mais podereis fazer vós outros, porque eu vivi numa época terrível em que a teocracia dominava absoluta e eu era tido como herege. Sofri muito, lutei muito para dominar minhas paixões. Entretanto, quão feliz me julgo hoje por haver sofrido. E ainda que não encontrasse no além-túmulo este bem-estar que hoje desfruto, só em recordar este dia de primavera podia dar-me por compensado de todos os sofrimentos. Há segundos de prazer que valem séculos de dor. Procurai, meus filhos, desfrutar essas horas felizes que soam para todos. Para ser feliz não se precisa mais que a vontade de o ser, porque todos podemos ser virtuosos. Quando o espírito quer, o espírito se engrandece. Pois bem,
Procurai engrandecer-vos, e assim poderei ter em vossa existência, como eu tive, um dia de primavera.